Olá pessoal, eu sou Janina Marticelli e vocês estão no canal Floricultura e Pastagens. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre pânico máximo. Vamos tentar entender por que plantas de pânico máximo são mais indicadas para sistemas rotativos e por que elas podem ser altamente produtivas se bem manejadas. Segura a vinheta que seu vídeo já vai começar. E aí, pessoal, eu sempre recebo perguntas aqui no nosso YouTube, também lá no Instagram, do tipo assim, professora, qual que é melhor, o Mombaça ou o Zuri? O Quênia ou o Paredão? Qual que você acha que é melhor? Qual que eu devo escolher? Meu sistema é assim, meu solo é assado. Tá? Então esse é um tipo de pergunta muito difícil de ser respondida, gente, porque, de forma geral, as cultivares de pânico máximo, elas ocupam nichos muito parecidos, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o histórico dessa espécie, para vocês entenderem, né, de onde veio, né, por que essa cultivar é tão importante, por que essa espécie é tão importante para a gente. Pânico máximo abriga várias cultivares importantes para os nossos sistemas de produção, tá? Como, por exemplo, Mombaça, Tanzânia, Zuri, Miyagi, Paredão, Quênia, Tamani, Ares, Aruana, tudo isso é pânico máximo, tá? Então são cultivares que estão dentro da mesma espécie. A espécie pânico máximo ela é uma espécie de origem africana. Então lá na África elas se desenvolveram num processo de coevolução com grandes herbívoros e foram muito acostumadas a serem pastejadas. Isso faz com que elas tenham alta resistência ao pastejo, assim como as braquiárias, que também são africanas. Então não são nativas, nem o colonião é nativo. O colonial recebeu esse nome porque ele foi a primeira cultivar de pânico máximo a chegar aqui no Brasil. Ele veio na época do Brasil colônia, nos navios negreiros, tá? O pessoal utilizava para poder cobrir lá o chão dos navios. Quando chegava aqui, jogava o capim colonial. E aí ele se adaptou muito bem às nossas condições de solo e clima. E ele acabou sendo a primeira cultivar. Então, durante muito tempo, a gente só trabalhou com a cultivar colonial. Isso faz com que muitas pessoas achem que a cultivar colonial é uma cultivar nativa, só que ela não é. Tá? Então ela é nativa da África e se adaptou muito bem às nossas condições aqui. O pessoal fala, né, costuma dizer que é naturalizada, né, porque a gente encontra ela em vários sistemas aqui do Brasil. E aí depois, muito tempo depois, uns franceses foram lá na África para poder fazer uma coleta de pânico, para poder estudar o modo de reprodução do pânico, né? Então os franceses foram lá, estudaram o que queriam e depois distribuíram esse banco, né, de semente de plantas que ele tinham para países tropicais, como por exemplo a Austrália e o Brasil. Então iniciou-se aqui no Brasil, né, um sistema de melhoramento genético de pânico máximo. Então, com base, né, nessa coleção que tinha aí mais de 400 plantas, bem mais do que isso, com base nessa coleção lá na Embrapa Gado de Corte, se iniciou então esse processo de melhoramento genético de pânico máximo. Olha lá, meus alunos estão ali fazendo medição de altura do pasto, tá? Então a gente iniciou esse processo de melhoramento de pânico e aí saiu, né, as cultivares Mombaça, a cultivar Tanzânia, né, a cultivar Aruana, que foi lançada pelo IZ lá em Nova Odessa, né, que é uma planta forrageira adaptada a ambientes um pouco mais frios. Né? Então essa é mais ou menos a história do pânico para poder contar para vocês que acompanham a gente aí, para a gente também falar um pouquinho de ciência aqui, né, para vocês saberem de onde veio o capim que vocês usam na fazenda de vocês. E aí depois outras, né, empresas privadas também começaram a fazer melhoramento de pânico máximo. Aí a Matsuda lançou, né, a cultivar Paredão, a cultivar Ares, Atlas e agora a Ares 2. Né? Então a gente tem um programa de melhoramento genético da Embrapa e a gente também tem um programa de melhoramento genético lá do pessoal da Matsuda, tá? E que lança essas novas forrageiras no mercado. E aí depois a Aprozen registrou a cultivar Miyagi, também como uma outra cultivar nova de pânico máximo que está registrada no Ministério da Agricultura. Então a gente tem uma opção muito grande, né, professora? Quantas opções nós temos de pânico máximo? Inúmeras, tá? Cada uma vai ter uma indicação específica, mas de forma geral elas são mais generalistas. Por quê? Porque são plantas que não têm resistência a alagamento, nenhuma cultivar de pânico máximo tem resistência a alagamento, nenhuma, que até o momento, né, hoje, aqui em outubro de 2021, não tem no mercado nenhuma planta forrageira que seja resistente ao alagamento e também não é muito recomendada para solos muito secos. Tá? O açaí tem sido muito utilizado no Nordeste brasileiro com relativo sucesso, tá? Mas ela não foi em princípio lançada para ocupar esse nicho, tá? Mas o pessoal tem elogiado muito o desempenho dele lá, mas eu nunca fiz nenhum estudo comparativo do açaí com outras plantas que têm resistência ao déficit hídrico, tá? Então a gente não pode recomendar pânico para nenhum estresse hídrico, nem o de alagamento, nem o da falta d'água, tá? Não são todas as cultivares de pânico máximo também que são adaptadas ao sombreamento. Tá? A Aruana tem se destacado muito, né? Parece que a cultivar Ares 2 também da Matsuda se destaca muito para sombreamento. Tá? Então, de forma geral,
não são plantas que vão ser muito recomendadas para áreas muito sombreadas. Em relação ao sombreamento, é importante a gente salientar também, tá, que quando essa planta está submetida a muita sombra, ela tende a alongar mais como, tá? Então os talos dela ficam um pouco mais longos, ela vai então ter mais uma relação lâmina-como ruim, pouca folha, né, para muito talo. Então, mas pânico máximo, gente, é uma planta forrageira que é muito exigente em fertilidade do solo. Qualquer uma das cultivares, a exceção é a cultivar Maasai. Eu brinco que o Maasai é um pânico que iria ser braquiária, tá, pessoal? Porque ele ocupa muito bem o nicho das braquiárias, porque ele tem menor exigência em fertilidade, menor produção e menor valor nutritivo quando eu comparo com as demais cultivares. Então, quando eu comparar, né, o Mombaça com o Maasai, não tem nem como comparar em relação à produtividade e à qualidade. Se eu tiver que comparar um paredão com o Maasai, tá, vai produzir muito mais o paredão. Tá, pessoal? Então o Maasai ele é a única exceção, porque ele é classificado como sendo de média exigência de fertilidade. Os outros são de alta exigência. Então isso já é o primeiro ponto. Só use pânico máximo se você tem um solo bom ou se você quer e pode fazer adubação, correção, né, a calagem, para poder fazer com que os níveis de nutrientes desse solo acompanhem a necessidade da planta. Esse é o primeiro ponto. Então, pânico máximo é planta de alta exigência em fertilidade do solo, independente da cultivar, com exceção do Maasai, como eu já disse, tá? Uma outra coisa que eu não posso deixar de falar para vocês, pânico máximo é planta altamente exigente em manejo, tá? São plantas que se desenvolvem perpendicular ao solo, tá? Ou seja, ela não faz aquela grama, né? Não cobre o solo paralelamente como é, por exemplo, uma grama estrela, um tifton, um corticross, tá certo? Então ele cresce perpendicular ao solo, então ele é uma planta que forma touceiras, por isso não é uma planta indicada para solos com região de declive, porque ele deixa o solo descoberto e você acaba deixando esse solo sujeito à erosão. Então não é adequado para esse tipo de solo, a gente deve preferir com em regiões mais planas, tá? Então, como é uma planta mais indócil para o manejo, por que eu chamo de indócil? Porque ela é uma planta que acusa mais o seu erro de manejo, entendam isso. Tá? Então, se você deixar de colocar o gado, ela vai alongar como? Ela vai perder qualidade. O animal vai refugar, não vai comer. Se você for produtor de leite, você vai perceber lá no dia seguinte, tá? Ou na ordenha da tarde, já que o animal está num pasto que tem baixa qualidade, porque a produção de leite vai cair, tá? Então, você tem que ficar de olho, marcando colado nele, para ele poder não alongar esse como e ter uma boa produtividade. Por isso que eu falo que ele é indócil. A braquiária, de forma geral, ela aceita muito mais desaforo, ela aceita muito mais seus erros de manejo. Pânico não aceita, ele rapidamente te acusa. Por isso que eu falo que ele é indócil para o manejo. Então, se você quer fazer a transição de braquiária para pânico, tenha certeza que você consegue manejar pânico, porque ele te exige muito mais. Se você não tiver essa certeza, tem uma chance muito grande de você dar com os burros na água. Tá? Mesmo as cultivares de pânico que são mais baixas, como por exemplo a Ares 2, o Tamani, o próprio Maasai, mesmo assim eles tendem a alongar como se eles ficarem muito sombreados e forem manejados acima da altura correta de manejo, tá, pessoal? Então por isso que eu digo que são plantas indóceis para o manejo. Se quiser trocar, tenha certeza que você sabe manejar. E também por causa dessa capacidade que ele tem de alongar como, é que ele é preferido para sistemas rotativos, porque eu consigo controlar melhor a estrutura do pasto. Pânico, de forma geral, não se dá bem em sistemas contínuos, tá? Porque você vai ter muitas zonas de super pastejo, rapado, baixinho, e muitas zonas de subpastejo, muito alto, com forragem sobrando. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado e é mais interessante que a gente utilize ele na divisão dos piquetes, porque eu consigo controlar melhor a estrutura desse pasto. E isso é para qualquer um, é para Miyagi, é para Mombaça, é para Zuri, é para Quênia, é para Tamani. É melhor que a gente utilize em sistemas rotativos. Então, quais são as observações principais que eu quero deixar aqui para vocês? Quando vocês me perguntam, professora, qual que é melhor, o Zuri ou o Mombaça? Você vai decidir isso com o seu técnico, de acordo com a sua capacidade de manejo, porque eles vão ocupar nichos muito parecidos, vão ter produtividades bem parecidas, tá certo? E aí o que vai variar é a facilidade ou dificuldade de manejo. Então, geralmente, essas que são manejadas mais baixas, né, por exemplo, o Zuri com 70 centímetros, o Tamani com 40, 50, elas são um pouco mais fáceis, tá? Mas pode ser que você perca um pouquinho em produtividade. Mas o Quênia, por exemplo,
Você pode até perder um pouco em produtividade, mas você ganha bastante em qualidade, porque ela tem um excelente valor nutritivo. Tá? Então essa escolha ela deve ser feita com muita cautela. Eu não consigo responder para vocês essa pergunta quando vocês me fazem de uma hora para outra, porque eu preciso conhecer o solo, a declividade, a realidade de vocês e principalmente sua capacidade de manejo. Então não fiquem chateados comigo, tá? Quando eu não respondo para vocês qual das duas ou qual das três utilizar. A gente está com um experimento aqui na universidade que a gente está comparando Miyagi, Mombasa e paredão, tá? Então a gente já trabalhou com 1 ano de dados. Nesse primeiro ano, a gente está indo para o 2º ano de coleta de dados. Nesse primeiro ano não houve diferença em relação à produção de matéria seca total entre essas 3 plantas, tá? A gente está indo agora para laboratório para poder fazer a avaliação da qualidade, tá? Mas de forma geral a produção de matéria seca total não teve diferença. A gente teve umas pequenas diferenças em relação à proporção de folha e como, tá certo? Mas eu já vou divulgar esses resultados para vocês. Mas de toda forma é importante salientar que não adianta me pressionar aí, que o pessoal está perguntando, professora, qual que é melhor, Miyagi, né, Mombasa ou paredão? Os 3 aqui tiveram o mesmo resultado, mas na minha região, com as minhas condições. O que não significa dizer que na sua região, na sua condição, esses resultados podem ser diferentes, tá certo? E com o manejo que eu imprimi. Né? Se você manejar certo, se você manejar errado, né, isso obviamente vai se refletir consideravelmente no resultado, tá, pessoal? Então é muito difícil eu fazer essas recomendações mais generalistas para vocês, tá? Porque é muito específico aqui o que está acontecendo com a minha capacidade de manejo. Por isso que eu digo que eu preciso avaliar a sua fertilidade do solo, a sua declividade, as suas condições de chuva e principalmente a sua capacidade de manejo para eu poder tomar essa decisão. Mas saibam, se vocês estão decidindo trocar ou utilizar pânico máximo, saibam que é uma planta que vai exigir muito de vocês. Você tem que marcar colado, ficar juntinho para não errar no manejo. Agora uma coisa eu te garanto, se acertar o manejo, os resultados são excelentes. Tanto que a segunda espécie mais cultivada, né, o segundo gênero mais cultivado no Brasil é pânico. Primeiro são as braquiárias, depois é pânico. Tá? Porque propagada por semente, elas são as plantas mais produtivas, né? Porque capim-elefante produz mais do que elas. Só que o capim-elefante se propaga por muda, né? A gente tem capim-elefante por semente, mas não vem ao caso falar disso aqui agora, tá? Mas são cultivares que são muito pouco utilizados no mercado, esses capim-elefante por semente, tá? Então, por semente, ela é mais produtiva. Então, se você acerta o manejo de pânico máximo, você tem resultados exorbitantes, tá? Então, aqui a gente tem um sistema rotativo, né, com Mombasa, a gente está implementando um com Zuri agora, a gente tem outro com Tamani, né? Então os nossos sistemas rotativos aqui na universidade são todos com pânico máximo, tá? Porque a gente sabe que quando bem manejado entrega bons resultados. Se você já maneja pânico, conta pra gente aqui nos comentários o que você está fazendo. Se você teve alguma dificuldade, conta pra gente por quê. Porque assim, gente, a gente compartilha experiências. Então o colega coloca um comentário lá, eu tento responder. E eu peço para vocês também para comentarem, curtirem, compartilharem, porque quanto mais vocês interagem com esse vídeo, mais a gente aparece para outras pessoas. E vocês já têm me ajudado muito a fazer o canal crescer, mas a gente tem que chegar a 20 mil aí, né? Então a gente vai igual degrau por degrau, passo a passo. Agora o nosso objetivo é chegar a 20 mil rapidamente. E eu conto com vocês, porque quanto mais vocês compartilham, quanto mais vocês comentam, mais rápido a gente chega nesses 20 mil inscritos aqui no nosso canal, tá? Porque o nosso objetivo aqui é popularizar a ciência e tecnologia. Eu quero fazer tudo que a ciência faz chegar até vocês. Esse é o meu papel aqui, tá? Mostrar para vocês as coisas baseadas em ciência. Isso tudo que eu tô falando para vocês aqui, tá? Que pânico é mais endógeno, que ele é mais difícil de ser manejado, que a gente tem que respeitar a altura, é tudo vindo de ciência, tá? Então, para cada cultivar de pânico, a gente já tem as alturas definidas, porque a ciência trabalhou para facilitar a vida de vocês, para que vocês entreguem pro gado um alimento de melhor qualidade com uma quantidade boa. Esse é o objetivo, tá? A gente só precisa dessa ponte, desse elo aí, para fazer chegar o que a gente faz aqui na universidade até vocês. Então, se vocês compartilham esse vídeo, fica mais fácil outros produtores conhecerem, né, a ciência por trás das áreas de pastagens aí do Brasil, tá bom, pessoal? Então, para a gente não perder o hábito, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim, no pasto é mais barato. Esse era o recado de hoje, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.